Boa tarde, terça-feira, dia 3 de julho de 2018, Copa do Mundo. Hoje Suécia 1, Suíça 0. É um golzinho no final ali, no meio do segundo tempo. A Suécia, que eu apostei nela, ganhou da Suíça. Até agora eu só errei num jogo, eu só errei que todo mundo errou, né? A Espanha que foi despachada pela Rússia, né? Lógico, na primeira fase errei vários, mas agora acertei Brasil 2-0. Mas hoje, e aceitei que a Suécia ia ganhar da Suíça, mas o jogo da Espanha, eu cravei Espanha e deu Rússia, o resto todos eu acertei. Bom, e aqui inclusive no programa, hoje nessa terça-feira temos Heraldo Santos aqui, jornalista e advogado, faz parte da bancada de hoje, e também o nosso João Vilela, empresário, advogado também, que comanda Design Gallery, uma loja muito conhecida aqui na região, né? Vamos falar de vários assuntos hoje, né? Lembrando que a partir do dia 30 de junho, pré-candidatos que são apresentadores, eu estou aqui, não sou candidato de nada, o Heraldo também, nem o João. Comentaristas e convidados de emissoras de rádio e TV deverão se afastar do programa que participam. Se a regra não for respeitada, a emissora pode ser multada e o candidato pode ter o registro cassado, né? Muitas pessoas perguntaram se o Cassiano era candidato, e ele falou que segunda, dia 2, estaria aqui. Mas segunda, dia 2 não teve programa, foi reprise, porque justamente por causa do jogo do Brasil. Também não pode. Também não pode, Também mas não o pode. Cassione apareceu na reprise, então com certeza, se ele fosse candidato, ele não apareceria, pediria para não aparecer, né? Bom, era fácil o cara fazer o programa antes, depois reprisar, quanto quisesse. Recém-nascida é achada em caminhão de lixo, é a segunda. Uma foi morta no Gonzaga por uma mulher, né, matou, até o marido tem uma hamburgueria perto, deu uma confusão toda, que o marido ajudou ela, de uma certa maneira, ajudou ela depois do fato consumado, né, aquela complicação toda. Recém-nascida é achada em caminhão de lixo na Praia Grande. Se essa moda pega, complica, né? Bom, o ex-governador Pirillo convida a Meirelles para ser vice de Alckmin. Que chapa bacana, hein? Meirelles e Alckmin, uma popularidade altíssima dos dois, né? Beleza, são boas pessoas, mas a popularidade deles não sei não, hein? Sei não. Também o Dória esteve aqui em Santos, né? Fez palestra e tal, mas foi xingado lá no Pastel Carioca, né? O pessoal pôs um carro de som lá e falou que ele saiu com 15 meses e tal. O pessoal com certeza de outros, indicados por outros políticos aqui da região, talvez, ou não, mas se encoalharam o coitado do Dória, que nem conseguiu falar. Acho que ele engoliu aquele pastel para ir rápido lá, porque ele foi no Pastel Carioca, depois de ter falado na rádio do Cláudio Mussi, depois de ter falado em muitas emissoras, foi nas TVs, nossas co-irmãs aqui, mas quando chegou para comer aquela garapa com aquele pastel no Carioca, a coisa complicou lá, tinha carro de som esperando ele e tal. Político é assim, não é só glória não. Então, o Meirelles convidado para ser vice do Alckmin. Ratazana aparece em quarto de hospital, meu Deus do céu, mosquito a gente sabe que tem em todo lugar, né? Mas ratazana é complicado, ratazana. Será que se aparecesse uma ratazana aqui na TV Com, as nossas funcionárias, a Gisele, o Reale, a Vitória, a dona Joana do Café, a Thaís, elas iam enfrentar a ratazana ou iam sair correndo? Essa é uma pergunta. Mas no hospital apareceu a ratazana lá, complicado. Morre em São Vicente o ex-vereador, secretário também de Cultura, Renato Caruso. Aos 58 anos, ele nos deixa, a família aí, nossas condolências, né? Renato Caruso, que foi meu amigo, quando eu ganhei titular meu amigo de cidadão vicentino, ele estava lá presente, era um político atuante, né? Trabalhou, foi quando o PT, ou formação do PT, novo PT, aqui na região com Thelma, Sueli Maia. O Heraldo pensou que eu não ia lembrar dessa passagem. Thelma, Sueli Maia, Brito Coelho, o Luca de São Vicente. O Luca está meio sumido, né? Está morando no litoral. Luca, tal, o Renato Caruso. Prefeito que São Vicente. O Luca era dessa geração aí. Thelma, Sueli Maia, Maria Lúcia Prandi, né? Então tá aí, né? Bom, Márcio Cabeça vive um impasse para assumir ou não o comando da cidade da merenda. Mongaguá, um orçamento riquíssimo de Mongaguá. E aí, 300 mil cartolinas. Vamos cobrir lá o estádio de Santos Petersburgo de cartolina no final da Copa. Então, Mongaguá, onde o prefeito está preso, acusado de desvio de merenda. Ele diz que é sobra de campanha rica em Mongaguá, meu Deus do céu, 5 milhões e 300, é dinheiro pra caramba, hein? E segundo o João, você tem 5 milhões e 300 caras, deve ter dinheiro guardado. Ninguém guarda, olha, você não guarda nem se você tiver 50 reais, você guarda tudo junto, você separa.
Separa, todo mundo separa. Não tem ninguém separa. Separa se a mulher consome os 50, fica assim, né? Isso já não sei. Mas que não era só isso, não era. Entendeu? Tá certo. Deixar 2.000 lá, já como uma bolsa da Vitor Hugo, já que o negócio não complica, né? Bom, Toffoli manda tirar a coleira eletrônica. Meu Deus do céu, mas nem pediu para tirar, já está tirando, né? Complicado. Vai tirar a coleira eletrônica do nosso amigo, né? Do chefe dele, né? Porque ele, durante 12 anos, Zé Dirceu. Se o Toffoli foi advogado do PT e o chefe dele era o Dirceu durante 12 anos, depois ele foi subchefe da Casa Civil, que o chefe da Casa Civil era o Zé Dirceu, era o chefe dele. Tá falando que o Zé Dirceu era o pensador do Lula, é isso? Não, eu tô falando que ele era o chefe do Toffoli. Mas o chefe era o Lula, não era o Lula ou o Zé Dirceu que mandava? Sim, mas acima do Zé Dirceu estava o Lula. Mas quem mandava no Toffoli, mandava mesmo. Isso é uma questão técnica. Ele tinha que mandar, inclusive, né? Nem querer mandar. Era o Zé Dirceu. No mínimo, a suspeição, o impedimento tem que ser dado no caso do Toffoli. Porque não é possível você ter uma pessoa de tanta intimidade sua, você sido o cara que te levou para todas as... Inclusive para o STF, foi o Zé Dirceu com o Lula, não tenha dúvida disso. Ser advogado de um partido, depois você ter um contato direto, diário com essa pessoa, sendo seu chefe, esse seu chefe te leva a outras condições melhores de carreira, vamos dizer assim, e você, depois de ser juiz dessa mesma pessoa, o juiz tem que ser totalmente imparcial, o juiz não é parte, aí ele pega o processo de forma autônoma, ele pega o processo e ele libera o Zé Dirceu, ele leva, quer dizer, é uma coisa estranha, de ofício fazer isso, quando o juiz pega lá o processo sem a parte pedir, chama de ofício. E agora, com a decisão do Moro de colocar a tornozela eletrônica, tem medidas restritivas, que é natural. É natural ter medidas restritivas. Se a pessoa está condenada e a pessoa foi liberada, mesmo que seja por qualquer motivo que o STF tenha entendido, que ela... É muito estranho, né? Falar, olha, acho que a prisão vai ser reduzida, vai ser menos de 30 anos. Não cabe ao juiz essas formas, mas tudo bem. Ele pode agora sair do Brasil tranquilamente. Ele pode ir para qualquer lugar do mundo, livremente. Quer dizer, uma pessoa condenada é algo muito estranho. E sem a defesa do Zé Dirceu ter pedido isso, que é mais estranho ainda. Quer dizer, uma pessoa que é suspeita... teoricamente suspeito e impedido das duas formas, porque no caso cabe os dois, que leva o processo até lá, junto com o Lewandowski, que também foi advogado deles lá, é uma pessoa da ABC, a gente sabe lá do frango polenta, a gente sabe bem... Geraldo, pode tirar a coleira, pode tirar a tornozeleira eletrônica sem pedir, assim, é legal isso aí? O ministro lá do STF, ele tem essa prerrogativa, sim, mas sim. Ele entendeu que não precisava. Nós já tivemos outras decisões aí de ofício também. Até habeas corpus, que não foi impetrado. Já devolveu o passaporte? Já devolveu o passaporte pro Zé Dirceu? Não, claro. Estranho. Já devolveu a carteirinha verde pro Zé Dirceu, o passaporte? Já deu para ele? Pode passear um pouco lá em Cuba? Ele nem entregou. Pô, que beleza, hein? Agora, o Zé Dirceu já devolveu algum dinheiro que ele possa ter de uma certa maneira? Tá penhorado o dinheiro dele. Tá penhorado? Está com os bens Mas tu falou que se fosse tu dividir o dinheiro, né? Será que não está divididinho em algum lugar? Sim, esse também? É oficial, né? Isso é o oficial, justamente. Se tem conhecimento. Tem o caixa 2, o 3 e até o 4. Será que ele ainda tem amizade com o Fidel, com aquele pessoal lá? Certamente. Pô, então é só para ir para a República lá, para Havana e tal, o charutão. Quando é feito esses conluios, desculpa, Heraldo, estou passando até na tua frente que você estava respondendo aí. Quando é feito esses conluios com esses governecos ditatoriais que tem, o mundo inteiro tem. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia, mesmo em relação aqui na África, tem vários ali que eles fizeram todos aqueles acordos. Mas o Foro de São Paulo foi aqui no Brasil, né? Sim, então, mas aí você faz o acordo com o cara, e ditador, quando você faz um acordo com o ditador faz o que quer. Você acha que no país dele alguém vai entrar contra ele? Não, vai para fuzilamento na melhor das hipóteses. Isso em qualquer lugar que tenha ditador. Então, eles já fizeram esses acordos todos, rendeu muito dinheiro para lá, muito dinheiro, do nosso, claro. Do meu, do seu, do Heraldo, de todo mundo que está aqui, pode ter certeza. Construíram um monte de coisa em Cuba, aeroporto... Não, construíram pouca coisa, na realidade, foi mais dinheiro do que construíram, na verdade. Aquele rolo que a Odebrecht hoje está respondendo no mundo inteiro. Não sou eu que estou dizendo, a própria Odebrecht assume que ela cometeu essas falcatruas. Ela assumiu, ela fez o acordo de leniência. Então, quer dizer, na verdade eles têm muito dinheiro lá para fora, mas muito dinheiro, que eles podem resgatar a hora que eles quiserem.
e vão resgatar. E pode ser que agora é a hora que eles vão resgatar. Na sombra da Copa do Mundo, né, Heraldo? E o que chama a atenção é a facilidade com que esses grupos conseguem chegar no STF, e a gente sabe que tem inúmeras outras situações de injustiça. Nem passam perto. E você não consegue passar de uma segunda instância. Não vai, trava-se os processos. É curioso que, no caso de todos esses envolvidos na Lava Jato, saiu qualquer decisão, já está lá no dia seguinte no STF. Se for um caso seu de um cliente mesmo, você não chega, você não consegue chegar. Consegue chegar lá. Nem perto. Nem perto. Nem sentir o cheiro. Quanto mais. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo, agora ao 1h15, pela TV Com, pela toda a Baixada Santista, pelo canal 8 da NET, melhor, canal 11 da NET, canal 8 Vivo Fibra, e pelo www.tvcomsantos.com, né? Você pode pegar o aplicativo, assim como a Dona Norma no Rio de Janeiro, Dona Jacireme Botucatu, Jaboticabal, e você pode assistir o programa e também com a reprise às 23 horas ou 1h da manhã de quarta-feira, né? Quarta-feira. Bom, lembrando que você pode participar, mandando perguntas para o doutor Heraldo, advogado, jornalista, mandando perguntas para o João, empresário, advogado também, pelo 13997115545, 13997115545, ou também preferir ligar pelo 1321384677. Heraldo, essa questão aí recém-nascido, né? Tivemos um crime aí meio bárbaro, né? Na Santos, na região, né? Porque muita gente fala que tem mais crime em Praia Grande, São Vicente, mas acho que o Guarujá, mas acho que está tudo misturado, né? Tivemos um crime bárbaro aí de uma mãe que mata uma criança, né? E ela também, desculpe, né? Mas também achou que só fazer um teste, né? Pegar o pulmãozinho no exame histopatológico, né? Pegar o pulmãozinho, jogar num copinho d'água, boiou. Um pedacinho, boiou, respirou. Não boiou. Por que você sabe disso? Porque às vezes o cliente chega lá e com o cachorro lá, deu parto de 6 e um morreu. É porque meu marido, que não trouxe o cachorro no veterinário, devia ter trazido, não sei o que lá. Vamos ver se nasceu morto mesmo. Você pega o pedaço do pulmãozinho e joga. Se o pulmão afundar, né, é que ele nasceu morto. Então não é culpa do marido, não é culpa do Uber, não é culpa do táxi, é culpa de ninguém, né, entendeu? Então, aconteceu, nasceu morto, uma fatalidade, é a vida. Se boiar, é que ele nasceu com vida. Às vezes nasce com vida, dura 15 minutos e morre, né? Isso aí pode ocorrer aqui nos Estados Unidos, na Europa. Patologia qualquer, exatamente. Nasceu com fibrose pulmonar, alguma cardiopatia grave, né, tal. Como é que você vai operar, de repente, uma criança de um dia, de uma cardiopatia, às vezes, num lugar que não tem uma medicina de ponta, até chegar num hospital em São Paulo, em Nova York, sei lá, já não dá tempo, né? A patologia é muito grave. Mas, enfim. Então, aí a criança nasceu com vida e jogaram num contentor de lixo. Depois de 2 dias, toma outra pancada, que um recém-nascido é achado num caminhão de lixo, né? Então, é complexo, né? Num contentor de lixo é complexa a questão e as pessoas estão muito frias, né, Heraldo? Não, essa situação de crianças que estão sendo descartadas no lixo, na verdade, evidencia só uma situação, que a humanidade está doente. Está muito doente, né? Primeiro, esse caso aqui em Santos, ali na região do Gonzaga, não é? Também uma criança descartada no lixo, né? Depois de morta, depois de assassinada. E agora a gente é surpreendido com essa nova situação lá no bairro Imperador, salvo engano, em Praia Grande, não é isso? Isso. Também a criança descartada lá num recipiente de lixo. A gente não sabe o que aconteceu com esses pais, com essas mães, mas, sem dúvida alguma, são pessoas doentes que precisam de muito tratamento. Além de cadeia, claro, não resta a menor dúvida. E Praia Grande eu tenho absoluta certeza muita câmera, também, né, Heraldo? Você pode fazer o reverter, por exemplo, se na rua paralela tiver câmera, você pode reverter a situação e você pode pegar mais ou menos, que de repente às vezes tem câmera, porque hoje em dia todo mundo tem câmera. Por exemplo, aqui na TV Com tem câmera. Na minha clínica tem câmera, na loja do João tem câmera, na sua casa tem câmera. No Jornal da Aula, que é do lado da sua casa, um abraço para o nosso amigo Edson Carpentieri, Marcos Santana, também tem câmera. Então, assim, um crime ali numa região, às vezes uma câmera pega, como pegou, vários crimes estão sendo elucidados, né? Esse caso aqui do Gonzaga foi elucidado em pouco tempo e eu tenho absoluta certeza que a equipe lá de homicídios aqui, que é do DEAS também, vai solucionar também esse outro caso lá da Praia Grande, também junto com a equipe lá de Praia Grande, porque é o que você falou, sempre há alguém fiscalizando, uma câmera registrando alguma situação estranha à noite, durante o dia, e sem contar que Praia Grande é um dos municípios em que mais há esse sistema de monitoramento.
Então, logo, logo nós vamos saber quem realmente fez isso e por quais motivos. João, nos Estados Unidos o cara pega uma arma, vai num colégio, numa praça pública lá, mata um monte de gente, né? Teve um lá em Las Vegas que ele foi num hotel de luxo, ficou lá um fim de semana, no outro ele voltou, tinha um festival de rock and roll, um festival lá, ele saiu metralhando, era um hotel caríssimo, aquele hotel de vidro marrom, né? Eu já tive a oportunidade de ir nesse hotel, um hotel caríssimo lá, eu fui num evento que teve nesse hotel, um hotel caríssimo lá, que é novo, e matou um monte de gente lá embaixo, certo? E nos Estados Unidos pega essa modinha, né? De vez em quando tem um louco que atira e mata um monte de gente e tal. Agora, já pensou se essa moda pega aqui no Brasil? Na realidade, acho que são casos diferentes, né? Sim. Existe um momento que a mulher, quando ela é grávida, ela é previsto em lei, fica uma semi-imputabilidade, né? Porque o peripeural, e a mulher pode entrar numa depressão pós-parto. Então, isso tudo é previsto, inclusive em legislação. Tá? Não justifica de forma alguma, mesmo porque se a pessoa não quer ter o filho, é permitido, é legal você entregar a doação. Sim. Você, olha, eu não posso cuidar, eu não tenho condições de cuidar dessa criança. Você pode entregar a doação sem problema nenhum, não comete nenhuma ilicitude. Aliás, muito pelo contrário. Veja, o que aconteceu ali no Gonzaga me deixou muito abalado, vou ser sincero. Eu fiquei umas 3 noites sem dormir. É muito próximo da minha casa. Da minha casa eu vejo o apartamento da pessoa. Do meu apartamento, do meu quarto eu vejo o apartamento. E eu passei no dia, nessa quinta-feira, eu passei em torno de 8h20 da manhã, eu passei bem em frente, que é meu caminho, é bem em frente, passei em frente. E quando eu voltei, já estava a polícia lá, já estava todo isolado a região ali. Eu não sabia o que estava acontecendo, passei reto, não sabia o que tinha acontecido. Mas me deixou muito abalado, realmente, porque você começa a imaginar, eu tenho filha pequena, a gente tem aquele trabalho todo quando vai nascer, a preocupação toda em relação ao desenvolvimento e tudo mais, né? Não sei o que aconteceu na cabeça dessa mãe, que ela é mãe, inclusive, uma menina de 3 anos, que é a idade da minha filha. Então é uma coisa que assusta bastante a gente. E tem casos ocorridos várias vezes. Você falou que tem a questão hormonal também que pode ter influenciado. Pode ter influenciado, né? Tal, mas eu não estou justificando, porque eu não sei a pessoa se tem alguma depressão maior. Tem que ser estudado, né? Tem que ser estudado o caso. Claro que é uma coisa difícil até da gente imaginar que a mãe possa fazer. E às vezes o marido também não estava... O marido... a gente não sabe exatamente a situação. Ele é pai né? da filha de 3 anos, não? Ele é pai da filha de 3 anos. Então, de repente o cara não estava sabendo de nada, pega a mãe naquela situação, fala, pô, vou entregar a minha mulher, não vou e tal. É uma situação muito triste. Muito triste, né? Porque também ele viu, ela de repente ele tentou, de uma certa maneira, falar, pô, vou... Porque também é uma situação difícil. Ou ele acusa a mulher, leva a mulher para a delegacia, ou ele ajuda. O que ela alegou agora, ontem, foi o seguinte, que ela teve a criança, ela caiu no vaso sanitário já sem vida, segundo ela, estou contando a história dela. Vocês advogaram, você para escrever um livro, não é. Eu fiquei abaladíssimo com esse caso. Estou brincando, João. E aí a filha dela de 3 anos tinha acordado, ela ficou preocupada onde colocar a criança e jogou na... Agora... Não, pode acontecer um acidente, pode, é difícil, mas... Você não faria isso de qualquer forma, entendeu? Você não faria isso. Você não faria isso. Ninguém faria isso em estado normal. Levaria para o pronto-socorro. Você faria qualquer coisa, mas você não faria isso. Levaria para o hospital. Você ficaria desesperado, normalmente. Teve um acidente, agora, mas é homicídio, né? Então, vamos ter que verificar o que aconteceu realmente. Vamos para que ele escorregou, bateu a cabeça e morreu. Tá. É muito estranho que ninguém sabia que ela estava grávida. Sim, mas vamos porque ele bateu a cabeça e morreu. A tia, pelo menos dela, que ligou para ela uma semana antes, que tinha sonhado com ela com o neném no colo, ligou para ela. Uma tia de Ribeirão Preto. Eles são de Ribeirão Preto, esse casal. E eles vieram para cá, mas estavam passando situações financeiras difíceis, segundo consta. Também não justifica nada, porque você pega pessoas que têm na rua, às vezes, sem menor condição, e vai tendo os filhos, vai cuidando dos filhos com todo o amor. E a tia teve um sonho premonitório, uma coisa muito louca, que ela conta. Uma semana antes de acontecer o caso, sonhou com a sobrinha, que parece que a tia cuidou dela lá em Ribeirão, porque ela teve, essa moça, ela teve parece que um trauma, ela passava por... Já desde que era pequena, porque ela teve a morte do pai. Isso traumatizou ela desde pequena. Isso é a história que se conta. Mas é algo tão trágico, tão triste, que você vê, aconteceu bem pouco tempo daquela Índia também, que aconteceu agora no Mato Grosso, bem pouco tempo, que também enterrou a criança viva agora há pouco tempo, não faz 3, 4 semanas. Quer dizer, uma coisa, é triste que isso acontece. Agora, tem que ter uma campanha também, talvez mais elucidatória, de entregar a doação. Se a pessoa não quer cuidar, também é triste, mas se não quer cuidar, não pode cuidar, não tem condições de cuidar, do que cometer um homicídio desse tão trágico. Tá certo, mas assim, João, às vezes também
Lógico, deve ter muitas pessoas aí no mundo que não podem ter filhos, pais, mães. Pois é, querendo. Que queriam um recém-nascido, era mais de um casal bonito, que eles, assim, né, jovens e tal. Não, seria mais fácil ainda. O problema maior é a questão de, se a gente criar a gente pode também ter, vamos supor, acontecer, lógico, não comparando, aconteceu o que acontece com o cachorro. O cara deixa aquele cruzar e depois ele não tem para quem doar e às vezes hoje tem mais cachorro para receber dono do que lá querendo cachorro, né? Então, também tem esse problema. Assim, se a gente estimular essa questão, né, você tem para doação, mas será que se tiver uma quantidade grande, também nós vamos ter doação de famílias boas para todo mundo, né? Mas, olha, hoje tem mais pessoas interessadas em adotar as crianças. Hoje a quantidade de pessoas querendo adotar... E por que o juiz não libera? Não libera porque tem uma série de restrições legais. Mas será que não quer adotar aquele branquinho de olho azul Não. A questão vai mais com a questão da idade. Tem também isso, claro. Vai lá querendo adotar um príncipe, não quer adotar uma criança, né? Não é isso. O que acontece hoje, a restrição que tem hoje é a seguinte, tem irmãos, por exemplo, tem que adotar os dois juntos, não quer desfazer aquele vínculo familiar. E essa pessoa só quer um, e não quer dois. Tem todo um processo que tem que passar realmente. E tem que ter esse estudo social, eu vou contar uma coisa para vocês que poucas vezes eu contei. Eu estava casado já há 12 anos, no primeiro casamento eu não tive filhos, e não vinha filho, eu já comecei a fazer todos os testes para ver se eu tinha, e fui ver para adoção. Então eu conheço bem a regra da adoção, porque eu fui pesquisar. E quando a minha filha veio, eu fiquei uma alegria tremenda. Imagina, depois de 12 anos querendo ter filho, e você descobre que teve, aliás, foi meio sem querer, justamente. Sem querer querendo, né? Pois é. É felicíssimo, claro. Mas você tem passar por todo um processo, porque você vê com cachorro, Filete, você que é especialista nisso, você vê o que acontece com o cachorro da pessoa, às vezes, pegar um cachorro que é bonitinho, pequenininho, ganha de presente um cachorrinho, quando o cachorro começa a ficar mais velho, mais cansado, quer dar o cachorro. Ou logo em seguida, começa a roer os móveis lá, quero dar o cachorro. Criança não pode fazer isso. Ela já foi negada a primeira vez pelos pais biológicos. Na família, ninguém mais quis, porque a primeira tentativa é tentar com alguém da família assumir a guarda da criança. Ninguém mais quis. Então ela está abandonada ali no mundo. O pai que adota, ou a mãe que adota, o casal que adote, imagina se ele ficar com ela um tempo e depois devolver novamente. Então é um processo que tem que tomar muito cuidado, realmente, para não ter esse trauma novamente na criança. Mas o processo acontece esse. Então as pessoas querem crianças mais novas. Claro, você ter pegado desde o início, cuidar e você ter uma questão pode até falar que, né? Mas o processo é muito bem feito, por sinal. Aliás, o processo tem dois processos de adoção? Não tem, mas eu fui ver como é que era. Eu não cheguei a tentar, porque ainda estava fazendo todos os exames ainda. Tá. E aí, Heraldo, essa questão aí? Não, é assim, novamente em relação a essa criança aqui do bairro do Gonzaga. A gente sabe, são todas teses defensivas e tal, mas aí fica aquela indagação. E o marido dessa pessoa? Pois é, não tem justificativa. Não acompanhou essa gravidez? É claro que todo mundo sabe, se a sua companheira está grávida e tal, e chega o momento do parto, você vai ser avisado, não tem como. Os sintomas não são assim repentinos. Não, você já fica naquele 9 meses, claro. Que ela fica esperando, né? E ele, sabe, vai referendar tudo isso, realmente, não estava fora, mas é o que ela falou. Não vai colar, sabe? Não, complicado. Bom, esse massacre que teve aqui, só para a gente elucidar melhor, esse massacre que teve nos Estados Unidos, foi num domingo para segunda-feira, foi o maior massacre a tiros da história dos Estados Unidos. O único suspeito estava no 32º andar do hospital em Las Vegas, no estado de Nevada, e matou ao menos 59 pessoas e fez 500 feridos antes de ele se suicidar. Ou seja, ele atirou e matou 59, 500 feridos, que às vezes o cara tropeça, a mulher tropeça, torce o pé, o outro quebra o dedo. Não é que ele atirou, não deu para atirar, mas ele matou 59. Ele tirou com uma arma automática, disparando em cima de 22 mil pessoas que assistiram o show à livre, e ele com uma automática fez um problema. E também tivemos uma escola da Flórida com 17 mortos. Isso nos Estados Unidos tem muito, né, Filete? Até porque eles são muito armados normalmente, eles têm a facilidade de comprar armas dele é absurda. O que nós temos problema aqui, nosso crime... Às vezes 59 mortos. Sim, não, porque feridos. Você compra a arma que você quer, do jeito que você quer, inclusive os malucos compram pelo correio. De qualquer forma, lá existe você comprar uma semiautomática, segunda emenda, né, deles da liberdade de comprar. Se você comprar uma semiautomática, você tira uma molinha e transforma numa automática. Não, e a grande questão não é essa. Nos Estados Unidos, eles
não tem quase tantos crimes patrimoniais como nós temos aqui do assalto na rua. Tem uma segurança muito maior nesse ponto. Mas tem essa outra vertente que esses crimes passionais, vamos entender assim, eu sei que tem várias classificações, mas no Brasil o grande problema do nosso crime hoje é o crime patrimonial. Mesmo dessa questão das crianças e tudo mais, é muito pouco perto do que acontece. Você não vê grandes, até houve em Belo Horizonte agora ontem, um caso de que o rapaz começou a atirar lá numa boate. Tivemos um maluco que depois queimou as crianças na creche, né? Teve vários casos, mas assim, é muito pouco perto do que acontece em outros países, que eles são mais armados, e nós temos uma grande quantidade, aí o problema é sério, no Brasil nós temos a quantidade de mortes a cada 100 mil habitantes, de 30 mortes a cada 100 mil habitantes, em média brasileira. Alguns lugares chegam a 100 mortes a cada 100 mil habitantes. Aqui no estado de São Paulo é 13 mortes a cada 100 mil habitantes. Em Santos, 4,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Aqui na região, Itanhaém é o mais perigoso, a cidade mais perigosa aqui na nossa região, a cada 100 mil habitantes. É Itanhaém, por exemplo, depois é Peruíbe, depois é Praia Grande, Guarujá, Bertioga, depois São Vicente, depois aqui é Santos. Santos é a cidade mais segura. Depois Cubatão também está no meio do caminho aí nessa estatística. Mas pode ter uma comparação, na Suíça, que jogou agora, é 0,5% a cada 100 mil habitantes. A taxa de homicídios. Então, realmente assim, nós temos no Brasil hoje um problema sério de crime patrimonial. Os crimes no Brasil, em grande parte, não são crimes passionais. Tem, claro, existem. Mas tem muita subnotificação, né, João? Mas o patrimonial é muito grande. Outro dia eu estava indo para São Vicente. Mas de homicídio é difícil. E tinha um cara de bicicleta na... Assalto e furto, sim. Tinha um cara de bicicleta naquela região de moto ali, né? Aí meu carro parou no semáforo, lá é 50 por hora, e a bicicleta teve que parar. Ele teve que parar. Eu falei, poxa, não entendo, tem uma ciclovia do outro lado. Eu falei pro cara, e por que você está ali? Doutor, mas se eu for naquela ciclovia do lado lá, assaltado. Eu sou assaltado. Aí o cara estava com bicicleta e eu olhei assim, a bicicleta normal, assim, de 300 a 500 reais. Não era bicicleta tipo do Marcelo Coelho e tal, né? Aí eu fiquei pensando, o cara está com uma bicicleta que ele usa para o trabalho dele e vai ser roubado. Imagine uma menina que treina ciclismo, tal. Tudo bem que Santos interdita a praia de Santos de madrugada. Mas só na hora, né? Não, veja bem. Mas ele vai no leito carroçável, o que não justifica na ciclovia de Santos. Mas aquela parte de São Vicente do Tararé, porque ele fala que se for do outro lado ele é roubado. Quer dizer, mas aí eu pensei, se esse cara for roubado dessa bicicleta, você acha que ele vai na polícia fazer um BO? Às vezes vai. Não, às vezes vai, mas não é todo mundo, não, né? Não é todo tem mundo. Muita subnotificação. Que às vezes o cara acha que vai tomar canseira, não é isso? E vai. Infelizmente vai. Tem delegacias que mas não. Mas você pode fazer hoje pela internet. Tem delegacias que não. Hoje mesmo o que eu não podia antes... Já melhorou bastante, o crime com violência, como o roubo, por exemplo, ao contrário do furto, que é sem violência, o roubo não permitia ser feito pela internet. Agora já pode. Você tem essa liberação, já faz mais de ano, que já pode ser feito pela internet. Pode, então é uma vantagem que você tem, inclusive, você poder fazer o boletim de ocorrência pela internet. O grande ponto é o seguinte, é muito pouco punido no Brasil. Não há uma proporcionalidade da pena. Você fala, tem muita gente presa, é verdade. Mas a demora da justiça é muito grande. Você vê, a maioria dos presos que estão presos no Brasil hoje não foram julgados definitivamente ainda. Aliás, nem passaram por julgamento. Esse é um grande ponto, são presos preventivos ou provisórios. Quer dizer, falta muita coisa para a gente melhorar nesse ponto no Brasil. As prisões são lugares que são realmente verdadeiras masmorras que não recuperam ninguém. O crime organizado tomou conta das prisões. A punição, ela tem engraçado. No Brasil, crimes com menos de 4 anos, você não vai preso. Você corresponde à liberdade. Que é a maioria dos casos de furto, por exemplo. Então o cara começa reiteradas vezes, podia ser preso menos tempo, mas num lugar que a pessoa pudesse aprender alguma coisa, melhorar de alguma forma. Crimes com menos de 2 anos é transação penal, ou seja, nem fica fichado, vamos dizer assim. Ele faz um acordo com o Ministério Público, não vai fazer de novo, e faz, pior que faz. Mas daí também não é pego. A investigação no Brasil é muito falha. A Polícia Civil é muito mal estruturada, é pouco remunerada, é pouco exigida também. E está sucateada. Sucateada. Ela realmente passa por uma situação complicadíssima. Eu conheço vários peritos, conheço várias pessoas que trabalham na Polícia Civil, vários investigadores. Tiver a dificuldade que eles têm para fazer qualquer coisa, a quantidade de problemas é enorme e a dificuldade é tamanha que você não consegue. Sem contar que eles têm que se disfarçar, parecer que não parecer que são policiais, porque senão eles correm o risco de serem alvejados em qualquer lugar, ter sua casa invadida e serem mortos. Quer dizer, eu tive um amigo, muito amigo meu, amigo de infância,
que estava numa operação agora, levou um tiro, quase morreu. Que foi num lugar que não era vital, mas é assustador. Você tem hoje esse mando dos criminosos. E uma coisa que os criminosos a gente tem que entender no Brasil é que a gente imagina, quando a gente fala em crime organizado, quando a gente fala dessas quadrilhas, esses bandidos, a gente pensa no bandidinho que mora na favela. É sempre assim. É onde a gente tem medo de entrar, realmente. Você não vai pegar o seu carro, se seu GPS te levar para uma favela, você fala, morri. E é mais ou menos o que a gente pensa. Só que os chefes deles moram nos nossos prédios. São vizinhos nossos, os chefes deles. Porque não pense que esse pessoal que trafica ali, que comete esses furtos, esses crimes, esses homicídios e tudo mais, que são os operários do crime. Os chefes deles, que são os fortes realmente, não estão ali, não moram ali. E esses caras normalmente passam desapercebidos como se fosse uma pessoa de ótima índole, um cara correto e tudo mais. No segundo bloco nós vamos responder as perguntas. O Heraldo vai falar por que a polícia está sucateada também aqui. Vamos começar com ele. É muito rápido, já voltando. Tem pergunta de ciclista aqui. Tem ciclista falando que não é seguro, que não segura. Entendeu? Não é seguro e está tudo tranquilo, né? Vamos ver aí várias perguntas, nós vamos ver. Quer dizer, não está nada tranquilo, né? Mas nós vamos ver as perguntas no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD.
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol e meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nesta terça-feira, dia 3 de julho de 2018. A Suécia ganhou da Suíça de 1-0. Agora à tarde a Colômbia e Inglaterra. Vamos torcer para... Quem é descer de inglês, torce para a Inglaterra. Vamos torcer para a Colômbia, para a Inglaterra, que sou americano. A Colômbia está jogando muito bem. Acho que vai ser um jogo difícil, né? Hoje, Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial. E hoje com o Heraldo Santos, jornalista, conceituado aqui da região, também advogado, e João Vilela, empresário advogado. Muitas perguntas. A dona Ivonete, parabéns pelo programa diário. Adoro o João, ele é uma pessoa humana. Ivonete. Parabéns ao Heraldo também. Esse caso de criança foi chocante. A dona Ivonete do Imbaré, chocante. Verdade. A Érica tá puxando... Meu Deus do céu, João, você deveria sair para deputado federal. Imagina, Érica. E o filete para presidente do Santos Futebol Clube na próxima eleição. Não dá, Érica, não dá. Obrigado, Érica, mas infelizmente não tem a menor... Deputado federal ainda mais, né? Que é algo extremamente difícil de qualquer eleição. A Érica na ponta da praia. Obrigado, Sua Érica, fã, agradeço. João. Presidente do Santos Futebol Clube, jamais. Já pensou? Presidente tem que pôr um monte de... para você estar de presidente... Não, você daria bem, filete. Você daria bem com Não é difícil. Você já está lá? Eu sou da meritocracia. Eu sou pela meritocracia. Então, mais um motivo, filete. Então, você gosta do Santos, você conhece o Santos, entende o Santos, conhece a administração do Santos. Não ganharia... Vive o Santos Futebol Clube. Nunca ganharia nunca. Porque metade dos caras gostam do Santos e metade dos caras que tem lá só querem cargo. Entendeu? Então não tem como. Não, você ganhar uma eleição com tanta gente querendo cargo, você não tem. Só se você mentir, falar que vai dar cargo para todo mundo e não der. Porque eu sou meritocracia. Olha, se o cara tiver competência, vai. Se não tiver, não fica. Hoje a coisa está mudando um pouco mais. Sim, tem que ser. Eu não sei no Santos, mas nas cidades não dá mais para você manter. Que nem Santos, hoje nós temos 300 e poucos cargos de confiança. Eu não conheço nem 30 pessoas que eu posso ter confiança. Quanto mais 300 e poucas. Não sei, talvez as pessoas conheçam, eu não tenho essa capacidade toda. Tem 24 secretarias em Santos, fora a CET, Prodesan e um monte de penduricalho mais. Fora todo o resto. Nós temos 24 secretarias. Você não consegue elencar. Aliás, é uma coisa que eu faria pergunta para qualquer um da prefeitura, me elenque as 24. Me diga quais são os secretários de cada uma das 24. Eu tenho minhas dúvidas se alguém consegue saber. Se o prefeito, por exemplo, sabe... Não, o prefeito deve saber. O prefeito sabe que o nome de cada um... Chega aqui, prefeito. Me diz as 24 secretarias que você tem. Quais são elas? Mas seus secretários? Eu acho que ele não vai saber. Mas a questão é a seguinte... Tu acha que o prefeito não sabe? Pô, o cara faz isso todo dia, pô. Eu acho que ele não vai saber. A básica, sim. Mas a questão é a seguinte... Mas 24 não. O Paulo Alexandre Barbosa, ele não se elegeu sozinho. Ele se elegeu com 19 partidos. Tudo bem. Então, todos esses cargos
Tudo não bem. só esses 300 que você citou, vai no leilão de cargos para contemplar todos esses. O cara representa o partido. Você ajudou o Paulo. Então, claro, eu vou querer o meu quinhão. Opa, isso não é só com o Paulo. Eu vendi a sigla para você, como é que você não vai me pagar agora? Então, não é só o Paulo, é todo político assim. 19 partidos. Não é todo político assim, não, Filete. Como funciona no Santos também. Se você tem um mas grupo... o Santos é uma entidade privada. Estamos falando de um orçamento maior que muita prefeitura, né? Sim, verdade. Agora vai cair 300 milhões, João. Agora, tem cidade no interior que você conhece que não recebe 300 milhões. Mas olha, vamos lá. Uma coisa é você dividir o poder. Eu concordo em dividir o poder. Mas você não vai ter 24 divisões de poder, mais CET, mais Prodesan. A questão de dividir o poder tem uma coisa ética. Tem muita secretaria que dá para fazer funcionado, não é, de mérito, claro. Está lá só para colocar e para depois dar um alicerce político. Eu entendo como é que funciona esse alicerce político. Eu estou falando de uma forma que a população não aguenta mais pagar tanta coisa. Você não consegue mais pagar 300 e poucos cargos de confiança. Alguns são ali muito sérios e competentes, mas uma grande parte não é. O próprio funcionário público, ele acaba não respeitando, porque ele tem o chefe dele, e o chefe dele sabe às vezes muito menos do que ele. Então nós não podemos mais ter um sistema desse. Não estou falando da Prefeitura de Santos, estou falando de todas as prefeituras, do governo estadual e do governo federal. Nós temos hoje uma máquina extremamente inchada, que não reverte o que você paga. Vou falar um dado que a prefeitura passa, está em todos os dados, isso aí ninguém vai falar que não é. 95% e meio do orçamento está comprometido para o pagamento da máquina funcionar. Ou seja, isso em qualquer empresa estaria quebrada a empresa. Dos 2 bilhões e pouco que nós temos de orçamento, 95%, vamos arredondar, 95%, eu dei para baixo ainda, hein? Está comprometido. Ou seja, sobra praticamente 5% para você investir na cidade. É claro que com 5% você não vai conseguir fazer nada. Então você tem que enxugar esse outro pedaço que está extremamente comprometido. Você não pode tirar de educação na saúde, você tem que enxugar funcionário. Valorizar o funcionário. Olha, não é só isso. Valorizar o contratado. Tem vários problemas numa administração pública. O concursado, né? Não, o concursado tem que ser valorizado, claro. Mas tem vários outros problemas. Você vê, a Câmara de Santos agora colocou para contratar mais gente também, vai inchar um pouco mais. A Prefeitura de Santos, de 300 e poucos cargos comissionados, eu duvido que alguém saiba de cabeça que são as 300 e poucas pessoas. Ninguém sabe. Tu achava que não sabe nem o secretário? Não sei nem o secretário, é pior ainda. Mas não dá para você... 300 é demais, né? Pô, você não vai saber. Aliás, você não sabe nem para que serve. Tem um... Ó, isso está no site da Prefeitura, é só dar uma olhada lá. Não tô falando de fake news. Tá no site da Prefeitura. Tem lá, Sala do Bem-Estar Social. Para que serve essa sala do bem-estar social? Você ficar bem. Tu vai lá, relaxar. Deve ser bom, eu quero passar um dia lá. Massagem. Eu não sei onde fica. Eu vou ter que descobrir onde fica essa sala, para todo mundo ir lá. E deve ser um lugar bacana. Tu vai fazer um refis na prefeitura. Aí vem aquela conta e tal. Aí fala, antes de você... Vem cá, tem uma massagenzinha pro senhor aqui. Tem uma massagem pro senhor relaxante aqui. Isso. Só assina, tal, medita. Eu não vejo... Olha, o grande ponto é que hoje nós não estamos suportando... O país não suporta mais o tamanho da conta de impostos, que é tremenda. Nós somos os países do mundo que mais pagam impostos, mas é o que menos retorna para a gente. Pagar tem outros países que pagam até mais. Mas de retorno para a gente, nós somos o campeão no mundo, que não tem retorno. A proporção entre pagar e retornar é mínima. E nós queremos o quê? Nós queremos o básico. Nós temos que ter saúde básica, segurança básica, estou falando básica, educação básica, infraestrutura básica. Já foi feita a relação entre a segurança e nós temos a insegurança que nós temos em relação à falta de saneamento básico. Foi feita essa conta. 50% de todos os homicídios que acontecem no Brasil acontecem em 2% dos municípios. Você imagina que coisa louca. E esses 2% dos municípios são os que têm os piores índices de saneamento básico. Será que é coincidência isso tudo? Eu acho que não. Então nós temos que melhorar uma série de condições da nossa cidade. Nós temos aqui em Santos uma região abandonada ali na Zona Noroeste, e na própria Zona Noroeste, a Vila Gilda, mais abandonada ainda, aquela região da Vila Gilda, são 12 mil pessoas morando em palafitas, sem saneamento básico nenhum, sem menor condição. Você acha que essas pessoas vão ter a mesma condição de quem mora na Zona Leste da ilha? Não tem. Não tem. E ninguém se preocupa com isso. Todo janeiro, todos os anos, acontecem as enchentes na Zona Noroeste, que as pessoas perdem tudo e acabam ficando sem condições, inclusive, de saúde. Então, quer dizer, não dá para a gente manter mais esse sistema político. Eu sei disso, Heraldo, eu sei como é que funciona o sistema político.
Mas não aguentamos mais. Passou do limite. Quando você fala, por exemplo, do comprometimento das receitas com pagamento de funcionários, isso proporcionou uma nova anomalia. Qual é? O Filete até citou, en passant, a questão da saúde e da educação. Na educação nós não temos ainda, mas são as febres das organizações sociais que são contratadas. Para quê? Exatamente, para tirar. Porque as OS, né? Você tira ali o pagamento desse pessoal da folha, mas na verdade, o custo que você tem, por exemplo, o Hospital dos Estivadores, esse contrato ele é trilionário com essa organização social que assumiu lá, a ponto de dizer que um parto é um dos mais caros do mundo. Foi bom você falar isso, mais Geraldo. de 124 mil reais por parto. Você divide a quantidade de parto. Exatamente. Pelo valor investido, você descobre o valor por parto. Você tem uma estrutura imensa lá e mal aproveitada. E você paga 60 e poucos milhões aí para essa organização social. A organização social, Heraldo, vou aproveitar a sua colocação, que é perfeita. Por que uma empresa, que é uma empresa, né? Ela é ligada ao hospital, não sei o quê. Eu fiquei imaginando na época ali vamos criar essa empresa. Tá lá alguns diretores, vamos montar uma OS. Bom, uma OS não pode ter fins lucrativos. Para que a gente vai montar isso? Para que eu monto uma OS se não pode ter fins lucrativos? Não, é por uma questão benemerência. Vamos falar benemerência. Então tá bom, vou ser benemerente e nós vamos montar uma OS. Vai levar pau de todos os lados, porque é algo dificílimo. Gestão hospitalar pública e por OS é algo dificílimo. Mas a gente sabe que não é bem isso. O Ministério Público já explicou como é que funciona essa mágica, né? E todos querendo tanto, né? Porque seus chefes ganham muito bem. Ela não é rentável, é a empresa. Mas para as pessoas que estão comandando ali, ela é bem rentável, muito bem rentável, em troca de salários bem rentáveis. Sim. É aí que vem a grande incógnita do negócio solucionada ali. Sem dúvida. O Maninho está tirando sal aqui. Sexta-feira tem jogo, Heraldo, às 15 horas. Daí emenda sábado, domingo e segunda é feriado. E se ganhar, o Brasil joga na terça. Eu estou de férias nem sabia. O cara falou, sexta-feira, 15 horas. Olha, eu vou te falar. Ela baixou a guarda. Sábado, domingo, segunda, feriado, terça, joga, João. E a Copa do Mundo é um grande negócio para todos os países que têm uma democracia fraca. Pode notar o que aconteceu na Rússia agora, eles também aproveitaram a Copa do Mundo para fazer uma série de mudanças. No Brasil, o STF está se fazendo aquela lambança que nós já falamos aqui, de soltar quem quiser, e os amigos estão todos felizes agora. Que, claro, sempre perto da época do jogo, já faz aquela lambança toda, a imprensa está toda voltada à Copa do Mundo. Ou seja, o telejornalismo, o rádio, tudo mais, está voltado àquilo, não tem tanta notícia para dar da política, aproveita isso, e eles sabem disso. O Congresso Nacional aprovou agora aqueles agrotóxicos, que agora chamam de os pesticidas, né, que agora que mudaram até o nome, que são proibidos na Europa e nos Estados Unidos, vão poder ser usados no Brasil, foi liberado, tá, gente? Vocês vão comer agora todo moranguinho aí com bastante agrotóxico, que foi liberado para aqueles que são proibidos lá fora, foram liberados, que o nosso Congresso fez esse favor para nós. Vamos tuchar o pessoal mais de... Tem algumas participações, né? Aqui, a Tatiana falando que... Tal. Eu pedalo, né, Tatiana Cigal, eu pedalo na rua e todos os grandes atletas pedalam no meio de carros, porque lá não roubam. A ciclovia, eles ficam esperando a gente passar nessa região que você falou, Filete. A minha bicicleta custa 10 mil e tem um seguro de R$800, porque eu sei que eu posso ser roubada, né? Aí falando aqui que realmente é assim mesmo, que a Prefeitura de Santos libera a parte da Ponta da Praia às 5h30 da manhã, 2 dias por semana, né? Sabia disso, Heraldo? Não. Fecha ali, acho que é a Ponta da Praia ali, do Aquário até a Ponta da Praia, 5h30 da manhã, 2 vezes por semana, para as pessoas pedalarem, né? Esse horário tudo bem, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Interfere no trânsito. Não pode fazer o que faz sempre. Adalgisa. Boa tarde, eu estou pessimista, Adalgisa psicóloga, igual o Cassione, porque da pior da cidade em todos os sentidos. Como o João fala, fomos a cidade que foi a primeira de iluminação, com hora de baleia, você também já falou tal. Eu sou psicólogo e avalio o retrocesso da saúde, principalmente a saúde mental, Heraldo, que iniciou o processo pela luta manicomial, isso, e foi referência para a criação e humanização dos CAPs no Brasil. Caiu uma internet em casa,
entendeu? Então ela vai ver a reprise às 11 horas, né? Tá mandando aqui. Tá dizendo que nós caímos na saúde. É aquela questão da Anchieta, né? Do projeto Tantan, tudo que tem que ser, de uma certa maneira, continuar esse projeto para que a gente possa ser referência novamente em saúde mental, né, Geraldo? A gente não... nesse aspecto, eu acho que realmente essas pessoas que necessitam, que têm seus parentes, estão desassistidas realmente. Antes você tinha esses CAPs, né? Sim. Esses centros de atendimento, em que você poderia dar continuidade ao tratamento. Hoje, a gente vê muita reclamação dessas pessoas que não tem mais essa retaguarda, lamentavelmente. Em todos os sentidos, né? A cidade perdeu muito. Perdeu bastante. O nosso amigo Écio Lescrec convidando a todos hoje, 19 horas, 20 horas, lá na maravilhosa Pinacoteca de Santos. Ele vai lançar o seu 5º livro, O Mago do Chapeuzinho Azul. E eu sou um dos personagens. É um livro que ele tira cômicas, põe os amigos nos enrolos da vida. São histórias de pescadores, histórias que aconteceram com ele mesmo, que ele joga o filetinho, joga lá os amigos dele, mas não coloca o Dr. Aldo, que é mais sério, não coloca o Ariovaldo, o Augusto. Coloca o filete, coloca o nosso amigo... Ribeiro, né? É Ribeiro, amigo dele lá? Não, o Bueno. Coloca o Bueno, coloca o filete, coloca os amigos dele, coloca... Conta muita história do Justo também, conta né? História do Justo. Que a gente agora não sabe se é verdade ou não, né? Mas o já lei urbana, né? E as lendas urbanas de Santos É. são interessantes. Tem uma história que eu estava no hospital e veio um monte de raparigas me ver no hospital. Raparigas? Que são raparigas? Moças. Não, tá, porque tem umas outras conotações, eu digo. E aí que ele ficou lá, que eu pedi para ele ficar lá me ajudando, tal, aquela coisa toda. Quer dizer, na verdade acontece com as pessoas e as pessoas põem nos outros, né? Sim, então sim. o Écio Lescrec, que é um contador de história, um pescador. Ele é ótimo, ele é ótimo. Ô, Filete, só para a gente não perder, você deixou no intervalo a questão do sucateamento da Polícia Civil. Isso, é bom. Então, você bem já que você tem um delegado, tem uma família que tem policiais. O problema foi o seguinte, os governos do PSDB deixaram de promover os concursos que eram realizados, pelo menos 2 ao ano, exatamente para repor esse pessoal, ou que se aposentava, ou que morriam, ou que ficavam doentes e tal. O governo de São Paulo deixou de fazer esses concursos. Ele só privilegiou a Polícia Militar. Aí o que acontece? E olhe lá. Não deixou de fazer os concursos para a Polícia Militar, não na mesma proporção que deveria, mas você tem essa polícia que está na rua, atendendo as ocorrências, que tem que levar para onde? Tem que levar para os distritos, delegacias policiais, para dar continuidade ao trâmite de polícia judiciária. Você chega na delegacia, você não tem investigadores, você não tem escrivães, você não tem delegado, o que acontece? Você atravanca tudo, claro. E hoje é o que temos aí. Né? Não tem mais distritos abertos durante a noite, tudo na central, lá no Palácio da Polícia, sucateamento geral. Se você não foi assaltado, você vai ser... Né? Roubaram a bicicleta do tiozinho lá de 300 reais. Você não tem condições. Não é igual a Tatiana que tem a bicicleta de 10 mil. Ela só vai, porque ela tem seguro e tal. Aí o cara vai lá, tá fechado a delegacia não sei de onde, só no centro da cidade. O cara já tá sem a bicicleta dele. Ele vai pegar um Uber, vai pegar um ônibus, vai lá, ele não vai. Eu também, na minha família, meu tio é delegado especial, inclusive, então ele comandava toda uma região. E eu conheci bem essa situação dos delegados, da situação das delegacias, tem muitos amigos investigadores, realmente não é fácil. O salário é bem defasado, a situação é bem complicada. Então, os mais novos estão procurando outros concursos, né? Outros concursos para poder ter. E é uma atividade extremamente importante. A polícia militar, sem dúvida, mas a militar é repressiva, né, Heraldo? Quem investiga é a civil. E sem a menor condição, né? Porque muitas vezes não tem... Aliás, o carro fica caracterizado. Devia ser descaracterizado. Devia usar carros que não acharam o dono, os bandidos pegaram lá e não acharam o dono, para usar esses carros que são descaracterizados. Tinha, né? Até algum tempo atrás, tinha uma frota de veículos descaracterizados para poder usar. Não tem mais nada. Principalmente o pessoal mas tem pouco, mas de é pouco. entorpecentes mas e tal. O descaracterizado é tão caracterizado que você sabe na rua quais são os carros. São os Cobalt azul, claro. Todo mundo já sabe até quais são os carros que a polícia usa descaracterizado. Então, quer dizer, tinha que você usar carros de tráfico de drogas, que apreende os carros, que são confiscados os carros, para você poder usar, né? Boa tarde, concordo com vocês, pois R$1 investidos em saúde
Ou seja, em saneamento básico, são R$10 na economia. É o Carlos Alberto mandando um abraço para você. Perfeito, Carlos Alberto. Amiga Heraldo, como posso fazer para entrar com uma ação pública diante desses gastos absurdos com o CIP? É a Regina da Motilidade. Como se faz para entrar com uma ação pública diante do que está sendo exposto sobre essas OS na cidade e na região? Na verdade, a partir de casos concretos, a nossa telespectadora eu acho que o caminho mais adequado é representar o Ministério Público. Sim. Não é? Porque você repassa a pessoas realmente que são gabaritadas e tem essa função, né? E tem essa função, exatamente, né? Esse ônus público de investigar. Né? Porque se você for entrar, você vai ter que entrar o quê? Com uma ação popular. Você não vai conseguir. Vai conseguir. Vai gastar muito dinheiro com advogado. Vai gastar. E a produção de provas a partir do Ministério Público é muito mais fácil do que ela, né? Paulo Eduardo Costa, Bill Duque, espetáculo de jazz, sexta-feira, 19 horas, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Você que já teve quermesse lá, Paulo Eduardo Costa, a locomotiva vicentina, Bill Duque, lá de graça, lá, Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. O pessoal não para de trabalhar. Parabenizando também aqui a Lucélia, parabenizando pela caminhada, pelos nossos 809 atendimentos, né? No evento de domingo, caminhada e tal, muita gente lá na caminhada e tal, nós procuramos fazer igual o japonês, nossa tenda deixar tudo limpinho lá e tal. E a Regina, parabenizando o Heraldo, fala que ela não dá para esperar a fiscalização de nossos vereadores contra essas OS, né? Infelizmente não dá. Não dá. Não dá. Aí é pedir muito, né? A Elma está mandando um abraço, falando que o programa está bom. Elma, que é a secretária da nossa colunista social número 1, Tereza Bonovolf, né? Agora tem Márcio Barbuí, tem a Fernanda, tem a Claudinha, mas a Tereza com certeza é a mãe de todos os colunistas sociais da região. É isso, Heraldo? Você trabalhou com a Tereza, excelente pessoa, né? Trabalhei muitos anos na tribuna com ela. Tereza, o nosso fotógrafo, Anésio Borges. Saudoso Anésio Borges. Que hoje o seu filho segue os mesmos caminhos, saudoso Anésio Borges. O homem que parou uma missa. Foi numa missa, João, casamento, foi fotografar a noiva e o noivo, parou ali a missa, o padre parou. Ele fotografou, todo mundo deu risada, ele foi embora. Um homem que parou uma cerimônia de casamento, o eterno Anésio Borges. Tinha um senso de humor muito apurado, era muito gratificante trabalhar com o Anésio. Os fotógrafos bons são gente boa, né? O Irandir Ribas está sempre rindo, né? Equipe maravilhosa. Equipe maravilhosa da tribuna, muita gente boa, né? Nossa co-irmã tribuna. João, se for no livro do S hoje ver as histórias, eu nunca fiquei internado no hospital, já fiquei ajudando muita gente no hospital. Internado, graças a Deus, eu nunca fiquei. A única cirurgia que eu fiz foi de fimose. Mas as raparigas não precisa ser no hospital, pode ter outra mudança, né, o doutor Alicino, um abraço para a família Alicino, que ele fez né? Mas as raparigas não estavam no hospital, né, Filete? Ele fez assim, ó, fez no clique, assim, na raça, já deu ponto ali na raça e deu um tapa na bunda. Pronto. E na frente da minha mãe ainda. Foi na raça, aquela anestesia local e dá aquele puxão. Aqueles médicos antigos, pediatra antigo, né? Mas era o conhecimento da doutora Alicino, faz falta, era um bom pediatra na época. E ele fez na raça mesmo. Então, a única vez que eu fiquei internado foi um dia que eu tive desidratação, que eu comi morango estragado com 7 anos. Graças a Deus, nunca fiquei no hospital. Esses envenenados aí que o agora vai ter mais. Fiquei internado. Então, quando você lê no livro que eu fiquei internado, que apareceu um monte de coisa, é tudo mentira. Um abraço para a Lucélia, para a dona Norma de São Vicente, grande audiência vicentina hoje. Queria agradecer o João por aparecer. Obrigado a vocês. Por estar aqui. E o Heraldo, sempre, o Heraldo já está magrinho, agora vai fazer... Eu que te agradeço. Vai fazer os 10 km da tribuna ano que vem, o Heraldo. 10 km da tribuna, vai pegar aquela medalhinha lá dos 10 km da tribuna, vai fazer os 21 da Praia Grande. Aí. Isso nunca verás. Eu muito menos. Brincadeiras à parte, um abraço a todos. Fiquem com Deus, com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.